declaração polêmica do Arthur Lira do fim da tarde, começo da noite ali, de apertar o sinal amarelo. O presidente foi até teve ali um encontro entre o Lira e o presidente da República no Planalto. E muita coisa circulando em torno de Ernesto Araújo. O que temos de concreto hoje aí em Brasília, hein, Cláudio? Não tem muita coisa não, viu? O que a gente tem é o seguinte, é muito mais torcida pela queda do chanceler do que propriamente pressão, né? O chanceler, a meu ver, não há nada que indique que seja iminente a demissão dele, não será. E por várias razões, além de não fazer isso não fazer parte dos planos do presidente da República, muita gente lamenta que isso não faça parte dos planos dele. Jamais um presidente da República demitiria um ministro porque o presidente do Senado disse agora no começo da tarde que era preciso mudar a política externa brasileira. Acho até que o presidente do Senado tem suas razões, mas o que o levou a essa declaração tanto quanto inusual, né? Ele é muito cuidadoso, é muito cuidadoso mesmo nas relações com o governo, etc. Mas a informação que eu tenho é que o que está irritando o presidente do Senado é o fato de que até agora o presidente da República não demitiu o seu assessor Felipe Martins, assessor internacional, que ontem fez um gesto de deboche que uns interpretaram como sendo um obsceno, outros interpretaram como sendo um sinal de supremacia branca, alguma coisa assim. Eu acho que é um exagero isso, eu acho que foi mesmo aquele gesto tradicional que se faz normalmente. Enfim, é um gesto obsceno, né? Mas o fato é que é o seguinte, e aquilo você pode fazer em qualquer lugar, só não pode fazer no Senado Federal, atrás do presidente do Senado, quando ele usa da palavra. Foi um desrespeito inaceitável e uma molecagem, e esse camarada tinha que ter sido demitido ainda ontem, né? E não o foi. E essa relutância do presidente de demitir o Felipe Martins é o que irrita o presidente do Senado, muito mais do que o Ernesto Araújo. Porque o Ernesto Araújo, assim, é preciso lembrar sempre o seguinte, quem determina a política externa não é o ministro das Relações Exteriores, é o presidente da República. Então, assim, as críticas à política externa, que são muitas delas procedentes, têm que ser dirigidas ao presidente da República. É ele que escolhe esse caminho, não é o chanceler. O chanceler é um profissional da diplomacia, ainda que ele tenha, como é que eu diria, ainda tenha uma característica assim, política, ele é um sujeito de direita. No Brasil, ser de direita é pecado mortal, né? Tem mais é que morrer, mais do que se demitir, tem mais é que morrer. Mas o fato é que ele cumpre o que o presidente determinar. Qualquer outro ministro da confiança do presidente à frente do Ministério das Relações Exteriores vai se comportar de maneira muito parecida. Talvez não publique tweets em que contesta a esquerda, em que até ridiculariza a esquerda. Isso irrita muito, né, o pessoal de esquerda que não perdoa o ministro. Ainda que um eventual novo ministro não venha fazer isso, o fato é que ele vai se comportar como o presidente, né, do ponto de vista da política externa, como o presidente determinar que ele o faça. Então, assim, do ponto de vista, eu não apostaria um tostão furado na queda imediata, digamos assim, do chanceler Ernesto Araújo. Agora, esse Felipe Martins já passou da hora de cair fora, né? Ele é um sujeito que está lá ocupando o cargo de assessor internacional do presidente da República, não faz muita coisa, porque, afinal de contas, quem aconselha o presidente nessa área é o próprio chanceler Ernesto Araújo. Quando o presidente tem qualquer dúvida ou precisa de uma palavra do Ministério ou da diplomacia brasileira, ouve do chanceler e não do seu assessor. Esse rapaz é tão desqualificado como era, por exemplo, o assessor internacional do governo Lula. Lembra dele? O Top Top Garcia, o Marco Aurélio Top Top Garcia, aquele que fez Top Top, né? Um gesto tão obsceno quanto esse que o Felipe Martins fez. Nas costas ali do presidente do Senado, e, no entanto, apesar da desqualificação, Marco Aurélio Top Top Garcia ficou no cargo o quanto quis, né, até o final. Portanto, mas é uma figura desqualificada. Não se espera de um presidente da República colocar num cargo como esse, de aconselhamento e tal, ainda que ele não aconselhe nada porque não entende nada, colocar alguém que não tenha qualificação para isso. É cargo próprio
de diplomatas. Os ministros e também órgãos de segundo escalão importantes, tipo estatais, Petrobras, cada ministério, cada um desses órgãos tem um assessor internacional e todos eles são diplomatas, eles são recrutados no Itamaraty, né? O Itamaraty às vezes indica, enfim, mas de alguma maneira esses profissionais são... O presidente da República não, preferiu colocar lá um sujeito, não tinha onde acomodar, botou o sujeito lá sem ter muito o que fazer, só porque é um bolsonarista raiz, é um bolsonarista daqueles que atuam muito fortemente nas redes sociais, etc. e tal. É uma pena. O presidente, ao não demitir o assessor, ele acaba azedando as relações com alguém que, na verdade, tem desempenhado um papel meio de salvador da pátria, do ponto de vista da governabilidade que temos hoje, né? Esse comitê anti-Covid, que foi criado ontem, né, na reunião com os chefes de poder, várias autoridades, etc., na verdade é um gesto no sentido de proteger o presidente de um desgaste ainda maior, de consequências imprevisíveis. Foi por isso que o presidente concordou, até comentamos sobre isso aqui ontem, concordou com essa, digamos assim, intervenção branca. Ele sabe que vai ser bom para ele compartilhar essa responsabilidade, dividir responsabilidades com outros segmentos da sociedade e do poder político na condução enfim, dessa questão aí da Covid, né, do combate à Covid. Enfim, é isso que a gente vê ontem. É uma situação bem diferente da declaração que foi feita pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira. O Arthur Lira estava muito irritado com a possibilidade, que era razoável, mas a informação que eu tive é que não procede, que o Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, ter feito aquele discurso de despedidas lá um discurso que ele fez numa solenidade de aposição da fotografia dele na galeria de ex-ministros, né? E ele, na presença do atual ministro, do novo ministro, ele fez um discurso marcado por muita mágoa, muitos autoelogios, porque afinal de contas ninguém elogia ele, então ele resolveu se elogiar, né, o Pazuello. De vários autoelogios e de insinuações, de acusações à classe política de uma maneira geral e de forma genérica, sem citar nomes, né? Sem apontar pessoas, mas afirmando que, enfim, a única coisa mais concreta que ele falou foi quando se referiu à iniciativa de lideranças do governo, etc. Lideranças do Congresso, na verdade, nem foi do governo, mas ficou entendido ali que era o pessoal do Centrão. Isso irritou profundamente o presidente da Câmara dos Deputados, até porque havia, e ainda há essa possibilidade, né? A informação que eu tenho que de fato não, o Palácio do Planalto foi tão surpreendido quanto qualquer um com as declarações do ex-ministro Pazuello. Eu acho que, do ponto de vista da Câmara, isso apesar da gravidade da declaração do Arthur Lira, é algo muito mais, como é que eu diria, fácil de resolver do que a questão lá do assessor que debochou do presidente do Senado. No caso isso aí pode de fato dificultar as relações do presidente da República com o senador Rodrigo Pacheco. Nesse caso do Felipe Martins, né, Lana, avisa pra ele que se você quer arrumar a lapela do paletó, faz que nem eu, dá aquela ajustada assim, passa um pano, né? Não dá pra entender. Não vem com essa desculpa, né? Foi a justificativa, né, que ele deu nas redes sociais, disse que foi... Ia processar todo mundo que insinuasse. Pois bem, processar todo mundo que insinuou que ele estava fazendo um gesto racista. Esse gesto, esse ok que ele faz com a mão, não vou nem repetir aqui, acho que o nosso ouvinte já deve ter visto, porque nas redes sociais, na internet, circularam várias fotos, inclusive ao lado de condenados, né, criminosos, fazendo esse mesmo gesto com a mão de um ok. Esse gesto está na lista dos símbolos de ódio dos Estados Unidos. Então, é visível que ele faz de maneira proposital. Agora, se é um gesto obsceno, se é um gesto da supremacia branca, se ele estava passando um recado para alguém... É no mínimo obsceno. É no ridículo. mínimo obsceno. Bom, né? O fato dele aproveitar que ele está de papagaio de pirata numa imagem, atrás do chanceler, numa sessão oficial, parece que ele conversa com alguém, que ele combina, porque ele está mexendo no celular, ele solta, faz o gesto e depois volta a mexer no celular. Mas, enfim... um desrespeito com a sessão que estava sendo transmitida ao vivo pelo Senado Federal e
claramente brincando ali, né, no trabalho. Enfim, vamos apurar, claro, tem que ser ouvido, mas a resposta que ele deu, porque estava ajeitando a lapela do terno, que é absolutamente inconcebível ali. Eu acho que ninguém ajeita a lapela do terno daquele jeito. Cris, meu marido, eu nunca vi fazer desse jeito, não, dá aquela ajeitada assim, passa a mão. Passa a mão, estica. Passa a mão, né? Tava passando recadinho. Foi uma mentira, difícil. né? É preciso Até lembrar... porque, né, Cláudio, lapela de paletó é muito raro, né? A gente que usa paletó, é raro você precisar ajustar, a gente tá, né? agora, nesse momento, para quem está acompanhando ao vivo pelo YouTube, tem a imagem ali. É muito claro que quando ele está segurando o indicador e o dedão e o indicador juntos, não está nem encostando na lapela, ele está encostando no terno, não está ajeitando nada. Mas, assim, mas eu tinha certeza, quando eu vi... muito claro, que eles dizem que esses 3 dedos esticados representam um W de white, e o dedinho juntinho, assim, ó, o indicador com o polegar, estão indicando um P de poder. Então, poder branco, supremacia branca, é isso que é a tradução do que está sendo interpretado, né? A gente não tem como ter certeza, mas obviamente ele está gesticulando. Se é um gesto obsceno, se é um recado para a supremacia branca, só investigando para saber. Bom, a Larissa Arantes... Esse Felipe Martins é judeu. Eu não creio muito nessa hipótese. Aliás, tem muitas representações judaicas aqui no Brasil querendo que ele prove, inclusive, vínculos com a comunidade judaica, viu, Cláudio? Já existe até, inclusive, essa suspeita. A informação que existe é essa, que ele tem essa ascendência, mas, enfim, o fato é que... Foi uma alegação que ele usou, né? Eu sou judeu, não venham querer me colocar como supremacista branco. Foi o que ele disse nas redes sociais. Assim, foi um gesto de deboche, né? Seja qual for a motivação dele, é um gesto de deboche que eu acho que, de fato, é inaceitável, mas é assim... O presidente precisa depurar da sua assessoria, né? Gente desse tipo, como era o caso, por exemplo, do ex-secretário de Comunicação Social, né? O Fábio Weingarten. Esse cara atrapalhou mais do que ajudou o governo, né? Foi um desastre completo, fez muito mal ao governo e fez muito mal, sobretudo, à relação, digamos assim, da comunicação social com o Poder Executivo. E assim... O papel dele era exatamente o contrário, de facilitar esse relacionamento, de azeitar esse relacionamento, né? É o caso desse assessor, desse Felipe Martins, mesma coisa. Esse tipo de gente, né, que acaba potencializando crises que são desnecessárias. Precisava de uma crise como essa agora. Sim. Né? Eu acho que é uma coisa que de fato ninguém merece, né? Enfim, o que está acontecendo. Eu acho que do jeito que o Rodrigo Pacheco está irritado com o fato desse camarada não ter sido demitido, isso me faz acreditar mais no afastamento dele do que do próprio chanceler. O chanceler não vejo mesmo risco disso acontecer, pelo menos em curto prazo. O presidente não vai entregar a cabeça do chanceler porque os senadores de oposição solicitaram isso, né? Isso não existe, não é nem por conta de ser o Bolsonaro. Nenhum presidente faria isso, nenhum chefe de governo entrega a cabeça de auxiliar porque a oposição pediu, porque a imprensa não gosta dele, porque, sei lá por quê, por várias razões, né? Então eu acho que o Ernesto Araújo não corre esse risco, mas a demissão do assessor do presidente, talvez fosse um gesto mais importante para, neste momento, pacificar as relações dele com o Congresso. E num momento em que a gente precisa negociar com outros países a compra de medicamentos, de vacina, que a gente precisa de bons negociadores, tem um assessor que só atrapalha, que não ajuda, né? Então, acho que é um ótimo recado a demissão quanto antes desse assessor que está brincando em serviço, enquanto a gente está falando de coisa séria, enquanto o país enfrenta uma pandemia. E se vocês olharem os números, a gente vai mostrar logo mais no Jornal da Band, o Brasil passa de 300 mil mortes e num prazo que é a metade do que estava sendo a velocidade da pandemia no ano passado. Mas, Cris, a gente fala sobre isso depois. A pandemia acelerou, os problemas só se agravaram e a gente ainda tem que falar sobre esse tipo de coisa. Paciência. Bom, a Larissa Arantes está colado com todo mundo hoje em Brasília e tem um resumão do que tem sido esse day after, depois de reunião, depois de